Ao contrário do que eu pensava, Scott Pilgrim Take Off, a nova animação da Netflix, acabou não me agradando muito, mas eu já aviso que talvez isso seja mais culpa minha do que da produção em si, já que eu tava esperando uma adaptação do filme em animação e na verdade a proposta é totalmente diferente, já que a gente tem uma história nova e um estilo de animação próprio. Então por esse motivo eu acho que se você tá muito afim de ver uma história nova do universo de Scott Pilgrim, essa série animada da Netflix pode ser uma ótima recomendação para você. E já que esse mês a gente teve bastante produção legal, eu tô aqui para fazer mais um resumão de tudo que eu consumi no mês de novembro, então bora ver essa lista que tá recheada de coisa como filmes, séries e, é claro, HQs, cara. Então bora lá ver. E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Lucas e pra segunda recomendação dessa lista, cara, pra mim foi a melhor produção em formato de série que a gente teve nesse ano. Se você pensou na segunda temporada de Loki, você não poderia estar mais certo, cara. Que temporada sensacional, sério, a Marvel acertou em cheio dessa vez. Eu não vou me estender muito aqui, cara, porque tem literalmente 6 vídeos falando de cada episódio que lançou na segunda temporada de Loki, mas, cara, basicamente a temporada acertou em todos os pontos ali, não tem um defeito sequer que eu consiga imaginar ali que consiga estragar a experiência de quem tá assistindo. Então, a partir do momento que você começa ali o primeiro episódio da segunda temporada, a história que tá sendo contada, a proposta que eles têm ali, o estilo de gravação, cara, tudo me agrada. E você sente que é a Marvel, no caso quando eu me refiro a Marvel, eu me refiro ali aos diretores, aos roteiristas da série, em seu mais puro estado criativo. Então você não tem ali uma produção enlatada, você tem uma história muito bem pensada sendo contada, e eu espero que a Marvel foque mais em produções desse estilo, cara, e não tente produzir coisas que só servem ali pra tentar chamar um público ali que não vai funcionar, igual aconteceu com Invasão Secreta, igual aconteceu com Homem-Formiga Quantumania. Eu diria que se fosse pra Marvel fazer mais produções, teria que ser no estilo de Loki pra conseguir agradar novamente o público, cara, porque realmente Loki foi um grande acerto e eu tô muito feliz com o final dessa série, cara. Então se você ainda não conferiu, cara, passa aí no canal que tem 6 vídeos falando de cada episódio, explicando o que aconteceu, explicando o final e dando a minha opinião, é claro, sobre todos os episódios. Então tá muito bacana. E se você ainda não assistiu, cara, corre ver que tá realmente muito bom essa segunda temporada. Outra produção da Netflix que estreou agora em novembro foi o filme O Assassino, dirigido por David Fincher, cara, de Clube da Luta, Garota Exemplar e a Rede Social. Então a gente já vê qual que é o estilo de diretor, ou seja, que ele gosta de fazer filme ótimo, e não foi diferente com Assassino, cara. A cada momento que eu lembro desse filme, quando eu paro pra pensar na história, nos aspectos dele ali, eu começo a entender que esse filme é muito melhor do que eu percebi no momento que eu assisti, cara. Pra você ter uma noção, quando eu terminei de assistir, eu pensei, cara, que filme mediano. Aí no outro dia eu voltei a pensar no filme e pensei, cara, até que não é tão mediano assim, tem coisas bem interessantes. E agora, cara, quase, sei lá, 2, 3 semanas depois que eu assisti, eu considero já um dos melhores filmes que eu assisti esse ano, porque tem tanta coisa boa nesse filme, como a própria história que tá sendo contada ali, todo o estilo que o diretor resolve seguir, cara, porque mais ou menos a história do filme ali, resumindo pra você que não conhece a produção, a gente tá acompanhando meio que a rotina de literalmente um assassino, só que ao invés de ser um filme de ação, cara, com vários momentos ali de luta, de tiroteio a todo momento, o diretor resolve passar como se a profissão assassino fosse mais uma profissão comum que a gente vê aí. Então é literalmente o protagonista agindo como se tudo que ele fizesse fosse normal, ele tem que seguir uma rotina ali todos os dias. Isso tudo vai funcionando rotineiramente até um pequeno acontecimento chegar a influenciar toda essa história. Então, cara, é realmente um filme muito bom e com certeza vai estar aí entre os top 10 da minha lista de melhores do ano, cara, porque eu realmente gostei muito do filme. E, cara, primeiramente, se você for assistir o filme, cara, não vai com a mente fechada achando que é um puta filme de ação, um blockbuster aí de ação com várias cenas de luta, várias cenas de tiro e tal, porque não é. Ele é, na verdade, um experimento, cara, eu vejo como um experimento do diretor para entender melhor um personagem, e ele acaba conseguindo construir muito bem esse personagem de uma forma talvez fora do padrão do que a gente está acostumado para esses filmes de
assassino, literalmente, que é o nome dele. Então, realmente vale muito a pena e fica aí a recomendação pra você, cara. Eu vou te fazer uma pergunta, cara, e você me responde se você gosta de ler, se você gosta de Homem-Aranha. Então, se você respondeu sim pra essas duas perguntas, essa é a recomendação pra você, cara, porque agora no mês de novembro eu terminei de ler o primeiro volume da saga do Homem-Aranha. E pra você que nunca leu nada do personagem e tá a fim de começar pra conhecer mais a história dele, pra conhecer outros personagens, cara, esse quadrinho é perfeito pra quem tá começando. Basicamente a gente vê várias histórias curtas do personagem, não é nenhuma grande saga, então você não precisa ter lido nada antes pra entender o que tá acontecendo na história. E realmente é muito bom, cara, pra quem tá começando a acompanhar quadrinhos, pra quem quer começar a ler Homem-Aranha, mas não sabe por onde, porque basicamente a gente tem ali várias pequenas histórias do Peter tentando lidar com a vida dele ali de repórter, de professor na universidade, de super-herói principalmente. Então tem vários momentos muito bons que capturam muito bem a essência do Homem-Aranha. Então a saga do Homem-Aranha volume 1 é um perfeito começo pra você que tá afim de conhecer o personagem. E fica aí a recomendação, cara, eu até esqueci de mostrar o quadrinho, mas é esse daqui. Ele tem, cara, artes muito bem feitas, bem no estilo ali dos anos 70, dos anos 80, e é realmente muito bonito. Então fica aí a minha recomendação pra você, a saga do Homem-Aranha volume 1, que vale realmente muito a pena. E agora, por último, mas não menos importante, cara, uma dupla de filmes que você vai entender que faz muito sentido estarem juntas aqui nessa lista. Eu tô falando de The Flash e Besouro Azul, que são duas produções do universo da DC e que foram totalmente esquecidas esse ano porque basicamente a nova produção aí da DC oficializou que essas produções talvez não estariam inclusas nesse novo universo que está sendo construído. Então o público pensou, cara, se não vai ter continuação, eu não vou nem assistir. E na verdade eu acho que vale muito a pena se você parar para pensar na produção como aquele produto em si e não uma parte de algo maior. Você pode se divertir muito assistindo os dois filmes, cara. Basicamente, começando por The Flash, a gente tem ali uma história muito interessante do personagem, por mais que lá no final talvez não faça tanto sentido, a construção final ali não encaixe muito bem pro resto que estava sendo construído. E o maior problema do filme é que aparentemente ele não foi terminado, cara. Eles lançaram meio às pressas e os efeitos especiais ali não estavam tão bons, mas fora todos esses problemas, dá pra você se divertir, cara, porque o protagonista é muito carismático. A gente tem uma história do Flash ali que envolve outros personagens de outras realidades, como o Batman, Supergirl, aparece até algumas referências ali, alguns fanservice, literalmente, de outras produções. Então dá sim pra se divertir, cara, não vai com medo de você achar o pior filme do mundo, porque não, é um filme bem mediano, mas dá pra divertir sim. E do outro lado a gente também tem uma ótima diversão garantida, que é Besouro Azul, cara, que ele não promete ser o maior filme de super-herói de todos os tempos, e ele também cumpre isso, cara, porque ele é um filme talvez bem comum de super-herói. A gente vê uma história ali que a gente já tá acostumado a ver, uma construção de personagem, a história do herói ali que tem altos e baixos, e o filme consegue construir muito bem essa origem do personagem, então vale muito a pena. São ótimos dois filmes pra você se divertir. Vai com essa mentalidade de diversão, cara, não vai esperando o melhor filme de todos os tempos, porque literalmente não é, mas vale muito a pena pela diversão, e é por isso que eu tô recomendando os dois juntos nesse filme, por serem filmes da DC e por terem aspectos muito parecidos que podem agradar o público, que é o fator diversão, que é o fator entretenimento. Então tá aí a minha recomendação, cara, The Flash e Besouro Azul, que foram lançamentos de 2023 e eu fui assistir só agora em novembro. Mas basicamente o vídeo foi esse, cara. Se você gostou das produções que eu listei aqui, se você gostou do que eu consumi agora no mês de novembro, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo pro YouTube entender que você tá curtindo o conteúdo aqui no canal e ele volta a recomendar os vídeos pra você. E se você for novo aqui na área, cara, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra receber os próximos vídeos, que tem muita coisa chegando aí, cara, tem muita coisa da hora. E se você quiser continuar aqui no canal, não esquece de passar aqui nesse vídeo que também tá muito da hora. Eu te vejo muito em breve e falou!